Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na última lição do trimestre. Eu tenho certeza que foi uma bênção para todos nós. Desfrutamos muito dos ensinos, fortalecemos nossa fé, nossas convicções claras em relação ao ato criador de Deus. Nós todos vimos das mãos benditas de Deus, somos criaturas de Deus. Vamos à lição, última lição, o título da lição é Recriação. Falamos todo o trimestre de criação e hoje falaremos da recriação. E está conosco mais uma vez, muito obrigado por sua presença durante toda esta jornada, Michelson Borges. Ele é editor da Casa Publicadora Brasileira, mestre em teologia. Ele é um pesquisador da área de criacionismo também e tem um blog muito conhecido, vocês podem ver na tela, o blog que vocês podem acessar a esse blog para ter mais conhecimento dessa área de criacionismo. Também vocês podem acessar os comentários deste trimestre nesse site cpb.com.br, né? Vamos a iniciar este último bloco, este último esboço, fazendo uma oração. Por favor. Obrigado, Senhor, nosso Deus, nosso Criador, por essa jornada de estudos que tivemos em Tua Palavra, refletindo sobre a criação e as implicações de adotarmos a visão criacionista. Obrigado porque temos certeza de ter um Deus todo-poderoso ao nosso lado, um Deus interessado em nós e que provou isso especialmente na vida e morte de Jesus. Bom Deus, que Teu Espírito Santo agora nos ajude a compreender esta última lição do trimestre e que possamos guardar no coração tudo aquilo que aprendemos ao longo desses estudos. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Não sei se vocês alguma vez assistiram, observaram a forma como um oleiro prepara esses vasos com tanto cuidado. Não é fácil, este era um pouco de terra, simplesmente era terra. Na terra especialmente, né? Arcilha, que é especialmente para esta classe de vasos. Mas para isso precisa um oleiro, não é uma máquina, é umas mãos que vão, à medida que a máquina vai dando voltas, ele vai dando forma. Por exemplo, este é um vaso desta maneira, nós temos aqui outro vaso diferente, um pouquinho mais alto. Mas quando se danha, ele mesmo dá outra vez forma e termina criando circunstâncias e medidas perfeitas, né? Agora, se um oleiro humano pode fazer estas coisas, se imagina como aquele grande oleiro que nosso Deus cria as coisas, se há um erro, ele é capaz de reformar, refazer. Esse será o tema de estudo desta semana. O foco, o novo céus e a nova terra culminam um grande processo de redenção iniciado no Éden. Vamos a passar à segunda parte de nosso esboço, que é a compreensão. Na compreensão, nós vamos ver 3 pontos bem definidos. Primeiro, restauração do pecado. Em segundo lugar, restauração do mundo todo, como vai ser restaurado o mundo. E em terceiro lugar, restauração do ser humano com Deus, a restauração da aliança, da comunhão do ser humano com Deus. A primeira parte, então, já temos uma pergunta bem definida. Embora a morte de Cristo na cruz e a concessão de um novo coração ao pecador arrependido sejam eventos importantíssimos, o que constitui a culminação da esperança cristã? Qual é, finalmente, a esperança final para todo cristão? A ilustração do vaso e oleiro, pastor, é muito apropriada, né? A criação, assim que saiu das mãos de Deus, era um vaso lindo, maravilhoso, recém-criado, mas ainda fresco, né? Ou quem sabe podemos pensar numa pintura recentemente pintada, né? E aí vem o inimigo com toda a sua malícia e raiva de Deus e borra essa pintura, ou danifica esse vaso fresco, né? Mas Deus não deixou a humanidade sem uma promessa de recriação, de renovação, como o oleiro que refaz um vaso quando ele tem alguma irregularidade, alguma coisa que tira um pouco da sua beleza, né? Agora, nós entendemos claramente que a cruz, a morte de Cristo na cruz, ela é a solução para a morte, para o pecado
ele veio para comprar o ser humano de volta, para resgatar o ser humano, e por isso a gente chama isso de redenção. Mas se pensarmos bem, de que adiantaria Jesus morrer na cruz para deixar o mundo como está? Já se passaram 2000 anos desde a cruz. E aparentemente as coisas continuam assim como estão e até piorando, né? Violência, morte, miséria, fome, tragédias, não é? E alguns se questionam com respeito a isso. Mas enfim, Jesus morreu por mim há 2000 anos, morreu pela humanidade, mas as coisas estão cada vez piores. Sim, porque eles esquecem do ponto final da história. A promessa da volta de Cristo é que coloca sentido realmente a morte dele na cruz. Ele morreu para nos resgatar e vem nos tirar daqui quando voltar. João capítulo 14 é muito claro, Jesus promete ali, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele diz, eu vou preparar-vos lugar, voltarei para levá-los para onde eu estou. Ou seja, Jesus veio para nos levar para o céu, numa viagem de 1000 anos, a bordo da santa cidade de Nova Jerusalém, e depois habitar para sempre aqui neste mundo que será recriado por Deus como o vaso que receberá uma nova forma bela como era no Éden. Então teremos a restauração do pecado, das consequências do pecado, será uma restauração completa, recriação, né? Será uma recriação completa. Essa é a nossa esperança. Na segunda parte, restaurados do mundo. Quais são os cenários do fim apresentados pela ciência, o que diz a Bíblia a respeito disso? A visão clássica da ciência, ou podemos até, quem sabe dizer, a visão evolucionista com respeito ao futuro distante, né? Ela não é das melhores, não. Não é muito assim alvissareira, não traz esperança, né? Segundo os astrônomos, os cosmólogos, os cientistas que estudam esse tipo de coisa, se houver matéria suficiente para conter a suposta expansão do universo, o universo poderá se contrair. E aí haveria uma espécie de buraco negro super gigante, aí, um buraco negro muito denso, o que faria com que toda a matéria do universo fosse esmagada nesse ponto de densidade quase infinita. O cenário número 1, então, pastor, é morrer esmagado num grande buraco negro. Ou pelo menos os humanos que existissem naquela época, né, daqui a bilhões de anos. Se não houver matéria suficiente para conter essa expansão, o universo poderá, segundo a ciência, segundo os cientistas, se expandir indefinidamente. A energia das estrelas terá sido queimada, não haverá mais energia disponível, né? Então, o destino aí seria a vida se extinguir num universo sem energia, amorfo, frio. Cenário número 2, morrer num universo sem energia, frio. Mas há uma outra alternativa, a isso, né? Segundo os próprios cientistas, né, o nosso Sol, que não é lá muito grande, não vai explodir como uma supernova, como algumas estrelas aí acabam explodindo, mas ele vai se expandir, depois de queimar boa parte do seu hidrogênio, vai se expandir, e nessa expansão vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e depois se contrair e virar uma estrela anã. Terceira opção, morrer torrado pelo Sol. Portanto, as três opções não são lá muito boas, né? Esmagados, congelados ou torrados. Mas a Bíblia apresenta uma quarta opção, que é a que traz esperança. A Bíblia fala que Deus, nós já vimos, Jesus vai voltar, vai nos resgatar desse mundo de pecado e depois recriar este planeta. Que legal. Não haverá nada de sol queimando, de buraco negro esmagando, né? Esses cenários aí. Muito antes disso, nós cremos que muito antes mesmo disso tudo, Jesus vem para recriar o nosso planeta. Essa é a opção real, né? Esse é o cenário bíblico real que nos oferece aquele que nunca mentiu, Jesus Cristo. Por isso que as pessoas que têm medo do futuro é porque não conhecem a Bíblia, né? Porque se seguimos a sequência das propostas científicas, enfim, todo é uma desgraça, todo está... Ou então vive na ilusão daquela máxima, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A vida passa a ser apenas vida pelo prazer, prazer pelo prazer, porque a extinção é o que nos aguarda. A esperança da palavra de Deus é a melhor opção. E que maravilha, que Deus possa abençoar essa esperança em cada um de nós. A terceira pergunta em relação à restauração do ser humano. Que tipo de restauração terá lugar após a volta de Jesus? Qual será esse tipo de restauração? Várias ótimas restaurações. Uma delas é do ser humano para com o ser humano mesmo, né? O céu será um lugar de harmonia, de paz, não mais guerras, não mais discórdias, não mais discussões, né? Haverá ali realmente um clima, um ambiente de fraternidade real. A outra restauração será da relação dos seres humanos com os animais e deles com eles mesmos, né? A Bíblia diz que o leão vai
habitar com o cordeiro. A Bíblia diz que as crianças poderão brincar com serpentes, não farão mal nenhum, né? Então, aquele sistema de coisas que havia no Éden antes do pecado, em que os animais tinham prazer em estar junto com seres humanos, né, será restaurado. Os animais não mais terão medo do ser humano. Não mais haverá necessidade de, não que isso seja uma necessidade, porque não é, né? Mas não mais será preciso que alguns matem para que se alimentem de outros, né? Isso tudo ficará para trás. O leão vai comer palha ou grama, feno, juntamente com o cordeiro. A própria condição, né, o metabolismo, a digestão desses seres será novamente restaurada a aquilo que era originalmente. Mas a maior restauração, pastor, a maior de todas realmente, é a nossa relação para com Deus. Amém. Aqui em Apocalipse 21, nós lemos o seguinte nos primeiros 3 versos: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada, enfeitada, como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo, eis a casa de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém. Em Apocalipse 22, nos versos 3 e 4, lemos: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na santa cidade, na nova terra, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. A grande restauração que nós aguardamos com tanto entusiasmo, com tanta vontade, é justamente o privilégio de um dia poder ver Deus face a face. Amém. Poder ver o próprio Criador face a face, dar um abraço nele e viver para sempre com ele. Essa é a esperança que a Bíblia nos apresenta. Amém. Que Deus possa restaurar essa relação da criatura com Deus, e um dia você vai poder ver a cara de Deus. Nós agora, pela oração, pela fé, falamos com Deus, mas um dia nós vamos ver a cara de Deus. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Se nós estamos interessados em aquela grande recreação, se essa é nossa convicção, como isso afeta nossas prioridades? Se nossa casa não é esta casa, e nossa casa está lá no céu, onde nós colocamos nosso coração, a Bíblia diz, né? Onde colocamos nosso coração, ali estarão nosso tesouro. Que nosso coração esteja realmente feliz de ir para casa. Tinha uma experiência aí com os primeiros que saíram peregrinos cautivos para a Babilônia. E quando Deus dá a ordem de restaurar Jerusalém, e tem que voltar os cautivos para repoblar aquela região, eles se acomodaram em Babilônia. E só voltaram uns poucos, talvez 1000, porque já estavam acomodados na Babilônia. Quando Deus vai chamar e dizer: ok, chegou o tempo de ir para casa, nós vamos dizer: um pouquinho mais, Senhor, ainda não me casei, ainda estou desfrutando um pouquinho, quero curtir um pouquinho mais o mundo. Nós hemos acostumado, nós hemos acomodado o mundo. Que nós possamos, cada dia, poder anelar estar no céu. Vamos passar a última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Todos nós estamos felizes de saber que podemos ir um dia para o céu. Há uma frase linda que alguém pronunciou sobre isso, né? Pertencemos ao lugar para onde vamos. Wernher von Braun. E esse nosso lugar, se nós pertencemos ao lugar onde nós vamos nos vamos preparar para estar lá. Eu quero terminar esta lição deste trimestre, um belíssimo estudo sobre criação, dizendo uma coisa: eu quero estar no céu. Às vezes algumas coisas nos distraem, mas eu quero estar no céu, eu quero marcar. Eu não conheço vocês, estão por trás da tela, mas eu quero marcar um encontro com minha esposa, meus filhos, meus tios, meus irmãos, meus amigos, com Michelson. Amém. Para estar nos céus ali, nos encontrar um dia. Lembre que aquele esboço da lição da escola sabatina, marcamos com o Senhor um encontro. Eu não conhecia você, aqui conheço no céu. Talvez nunca nos conheçamos, mas no céu nós nos vamos conhecer, porque essa é nossa casa. Que Deus possa recriar um espírito novo cada dia, para que um dia essa recriação seja completa e plena
e vivamos com o Senhor para sempre. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado pela palavra de Deus. Nos ha tocado o coração. Que nós possamos viver de tal maneira que nosso coração esteja contigo e preparando-nos para o céu. Abençoe, Senhor, cada estudo da lição, que possamos estudar cada dia a Tua palavra, a lição da Escola Sabatina. Ajuda-nos a crescer mais cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.